Oi, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Todos os alunos que assistem essa aula gostam muito do assunto que é tratado, porque hoje nós vamos ver o realismo e o naturalismo na literatura. Hoje nós vamos ver no realismo o seu contexto histórico, as suas características gerais, os seus autores e as suas obras. Mas antes de começarmos, vamos ver o que é o realismo. Por realismo se entende a denominação genérica que se atribui à reação contra o romantismo. Contexto histórico. O realismo vai acontecer na segunda metade do século XIX, um período de várias transformações sociais. Estamos na segunda fase da Revolução Industrial, o momento em que haverá o aumento da classe operária, que lutará pelos seus direitos, que reivindicará os seus direitos. Juntamente com esse aumento da classe operária, nós temos um aumento do poder econômico da burguesia. A burguesia vai em busca de um poder material, vai em busca do luxo. Essa fase é conhecida como a Belle Époque europeia. Temos também França, Alemanha e Inglaterra como potências econômicas e culturais. São os grandes centros do continente europeu. No campo da música, temos Richard Wagner se destacando com as suas óperas Tannhäuser, Parsifal e Tristão e Isolda. No campo da pintura, temos a escola pictórica realista de Gustave Courbet, que demonstrará a realidade da forma que ela se apresenta. Temos também o desenvolvimento de doutrinas filosóficas e sociais, dentre as quais destacamos três: o positivismo, o marxismo e o determinismo. No positivismo, do escritor e filósofo francês Auguste Comte, temos a seguinte ideia: o estudo da realidade só é possível mediante o conhecimento científico. Abandona-se a religião, abandona-se a metafísica e se utiliza uma ciência positiva que se baseia na observação e na exposição dos fatos analisados. Temos também o marxismo de Karl Marx, que em 1867 publica o seu livro O Capital, no qual afirma que o desenvolvimento da sociedade se deu a partir da luta de classes. Temos aí então uma nova interpretação da realidade. E por último temos o determinismo do filósofo francês Hippolyte Taine, o qual, a partir de preceitos positivistas, vai em busca das leis e das causas que determinam a criação artística do homem, definindo três fatores determinantes. Primeiro deles, temos a raça, a etnia do escritor define a sua forma de escrever. Segundo, temos o determinismo de meio. O escritor é influenciado pelo ambiente em que ele vive, logo isso determina a sua forma de escrever. E terceiro, temos o determinismo do momento. O momento histórico, o contexto social, define também a sua forma de escrever. Além do desenvolvimento de doutrinas filosóficas e sociais, temos o desenvolvimento do pensamento científico, na figura do cientista inglês Charles Darwin, que desenvolve no seu livro A Origem das Espécies o evolucionismo, que tem a seguinte ideia básica: o ser mais apto de uma espécie sobreviverá e conseguirá procriar a espécie. De forma superficial, qual a ideia essencial? O mais forte sempre vence. Qual a consequência de toda essa modificação que acontece no contexto histórico-social europeu na segunda metade do século XIX? Temos aí uma modificação da postura do homem diante da realidade. Haverá uma maior concretização e uma maior compreensão do mundo que o circunda. Ou seja, acaba-se de vez o ideal romântico. Não há mais espaço para os sonhos, e sim para a realidade concreta. Surgimento do realismo e do naturalismo europeu. Agora vamos ver um trecho do filme Madame Bovary, baseado nessa obra realista. À mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Il va pleuvoir. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Enfin, je crois.
Pourquoi, mon Dieu, monsieur, je marie? O que vemos nessa obra? Vemos pela primeira vez uma grande crítica a um dos alicerces da burguesia, que é o casamento. Ou seja, a figura do amor conjugal, do casamento eterno, da felicidade eterna no casamento é completamente destruída. Já a primeira obra naturalista surge em 1867. É o romance Thérèse Raquin, de Émile Zola. Nessa obra vemos personagens que não têm autonomia própria. Eles simplesmente são determinados pelo meio que os circunda. Eles não têm independência quanto às suas ações. Eles funcionam como joguetes do meio. Vemos claramente que o escritor quer aí comprovar as teorias cientificistas da época. Realismo. Características do realismo. Primeira delas é a verossimilhança. Por verossimilhança, entenda-se semelhança com a verdade. O escritor busca contar uma história que, mesmo não tendo acontecido, pudesse ter sido possível de haver existido. O que há na verossimilhança é a negação de toda e qualquer forma de se contar uma história que não seja provável ou que soe para nós como fantástico, como algo fora da realidade. Segunda característica do realismo é a objetividade. O escritor realista vai tomar uma postura impessoal diante do seu objeto literário. Ele vai fazer uma análise objetiva acerca das ações, das reações, das atitudes que estão sendo narradas. Consequência dessa objetividade é o racionalismo. Racionalismo que é o reflexo direto do ideal de objetividade e do racionalismo ideológico e científico em que o realismo surge. É a tentativa de investigação do homem enquanto indivíduo e do homem enquanto representante de um determinado grupo social. Como consequência dessa tentativa de investigação do homem enquanto indivíduo, temos uma outra característica que é a análise psicológica. Por análise psicológica, entende-se a vida psíquica de um personagem. É a investigação das motivações, dos caracteres, dos desejos, dos instintos mais obscuros do ser humano. E como consequência da investigação do homem enquanto representante de determinado grupo social, temos a tipificação social, que demonstra as falas, as reações, as atitudes, os dramas dos personagens que são representações particularizadas do grupo ao qual pertence. Acaba-se com a ideia de um indivíduo que não estabeleça contato direto com a realidade concreta. Próxima característica do realismo é a contemporaneidade. Ao escritor realista interessa o momento contemporâneo, entenda-se segunda metade do século XIX. Ao contrário dos românticos que fugiam para um passado individual ou para um passado histórico. Existem dois motivos fortes para que haja contemporaneidade na escrita realista. A primeira delas é a questão da verossimilhança. É muito menos difícil um escritor conseguir escrever uma história que se pareça com a realidade, vivendo aquela realidade. E o segundo motivo é o caráter fortemente crítico das obras realistas, que queriam estabelecer uma crítica direta sobre aquela sociedade contemporânea a qual estava sendo demonstrada. Como consequência da contemporaneidade na obra realista, temos a ambientação urbana. É no mundo urbano onde o escritor vai encontrar, ao mesmo tempo, os grandes horrores e as grandes possibilidades do homem moderno. É ali também que se encontram as grandes contradições da sociedade moderna. E essas contradições da sociedade moderna são a base de discussão de uma obra realista. Pessimismo fatalista. O pessimismo era um sentimento muito recorrente na visão crua e desacreditada do escritor realista. E muitas vezes ele acabava tomando uma postura nihilista diante da realidade. Por nihilismo se entende o princípio filosófico através do qual a negação da fé, das hierarquias, das instituições é o grau supremo da verdade. Próxima característica do realismo é o cuidado estilístico formal supremo. Acaba-se com a ideia do gênio romântico, o gênio inspirado, que recebe uma luz dos céus e a obra sai prontinha na frente dele. Essa imagem é deixada de lado e vai ceder lugar à imagem do trabalhador da palavra, daquele escritor que busca a criação da obra atemporal. Por obra atemporal se entende algo que revele valores universais e perenes. Um exemplo claro disso é o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, onde o principal assunto é a dúvida. Por isso que, 100 anos depois da publicação desse livro, ainda lemos ele e ainda gostamos muito. Por quê? Porque nós
temos ainda muitas dúvidas, sejam quais forem essas dúvidas. No caso, a dúvida de Bento Santiago era se Capitu havia o traído ou não. Mas existem tantas e tantas dúvidas que acabam fazendo com que nos identifiquemos com o conflito existencial que Bento Santiago vive. E última característica do realismo é a crítica social implícita. Como o próprio nome já diz, o escritor realista vai insinuar algo e nunca dizer de forma clara e objetiva. Vai fazer isso a partir da ironia, a partir do sarcasmo ou a partir do humor. Naturalismo. A primeira dessas características é o determinismo, que se divide em 3 partes. A primeira delas é o determinismo do meio. O homem é produto do meio, mero reflexo da realidade na qual ele está inserido. Se ele viver no meio de criminalidade, de prostituição, de violência, ele será violento, ele será um criminoso, ele estará voltado também ao mundo da prostituição. É inevitável, ele não pode fugir a isso porque o meio está determinando ele. Segundo determinismo, é o determinismo da hereditariedade. O temperamento era tido como uma herança genética, logo uma criancinha, filha de pais mal-humorados, ranzinzas, egoístas, corruptos, necessariamente receberia todas as características e seria mais uma pessoa assim, e seus filhos de novo, e os filhos dos seus filhos novamente. Era inevitável. A herança genética estava determinada. E temos, por último, o determinismo de instinto. O instinto é maior do que a razão, por mais desenvolvida que essa seja. Próxima característica são as patologias. O naturalismo apresenta personagens patológicos, personagens viciados, personagens tarados, personagens com alguma espécie de morbidez na sua personalidade. Depois das patologias, temos a crítica social explícita. O escritor naturalista não se preocupa em insinuar algo na sua obra como escritor realista. Ele põe toda a crítica de forma clara e objetiva. Por quê? Porque ele é um cientista. Ele falará tudo de forma muito precisa. E última característica do naturalismo é o descritivismo. Como todo bom cientista, o escritor naturalista vai descrever em excesso o ambiente que ele está falando, para a partir daí comprovar as suas teses. Por isso que a gente vai ter um excesso descritivista que por vezes vai ser até um pouco enfadonho, mas que é necessário para realçar a narração. Realismo em Portugal. Questão com Hebreu é o ponto de início do realismo em Portugal. É uma troca de farpas, ofensas entre Antério de Quental e Antônio Feliciano de Castilho, que é o motivador da discussão, porque escreveu num pós-fácil de um livro de Império Chagas críticas aos jovens realistas. Antério de Quental, em resposta, vai escrever o opúsculo Bom Senso e Bom Gosto, onde ele fez severas críticas aos românticos, dentre elas, chamá-los de velhos. Ponto importante também no realismo português são as conferências democráticas realizadas no Cassino Lisbonense, no ano de 1871. Essas conferências foram reuniões públicas dos realistas para discutirem as tendências atuais que aconteciam na Europa, no campo da ideologia e da ciência, e discutirem os problemas portugueses. Foram programadas 10 conferências, das quais apenas as 5 primeiras puderam ser realizadas, pelo fato do governo impedir as outras, considerando os seus temas subversivos, ofensivos ao Estado e à religião. O terceiro ponto importante da literatura portuguesa está relacionado à prosa, mais especificamente a Eça de Queiroz, que fará duras críticas à sociedade portuguesa, no campo da religião, no campo da burguesia e no campo da nobreza. Ele escreveu as Cenas Portuguesas, que é composto de 3 romances: O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. Realismo e naturalismo no Brasil. O realismo e o naturalismo no Brasil vão surgir no mesmo ano, em 1881. No realismo temos a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. E, no naturalismo, temos a publicação de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Contexto histórico. Temos no Brasil, a partir de 1850, um aumento da campanha abolicionista. Além disso, temos o fim da Guerra do Paraguai e a consequente fundação do Partido Republicano.
No ano de 1888, temos a Lei Áurea e também temos, durante esse período, a decadência da monarquia do Brasil na figura de Dom Pedro II, que vai acabar culminando com a proclamação da República em 1889. Machado de Assis. Vamos às características da sua obra. A primeira delas é a análise psicológica. Através da análise psicológica, há o desmascaramento dos personagens e há a revelação do universo íntimo e moral que eles jamais ousariam revelar. Temos também a crítica à sociedade, que se revela a partir da crítica à burguesia, à sociedade das aparências, né? Terceira característica é a ironia. Ironia relacionada ao humor, reflexo da descrença de Machado de Assis na sociedade. E, ao mesmo tempo, vemos todo o pessimismo dele junto com essa ironia. Se lembrando que a ironia permeia toda a obra realista de Machado de Assis. A quarta característica é o trabalho de linguagem. Através do refinamento da linguagem, Machado de Assis atribui um caráter de poesia à sua escrita. Ele diz muito, escrevendo pouco. E aí temos toda a polissemia da sua linguagem. Prova disso são os capítulos curtíssimos das obras de Machado de Assis. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês podem ver isso nitidamente. A última característica da obra de Machado de Assis, e uma das mais importantes, é o leitor imaginário. Machado de Assis cria um leitor imaginário, um interlocutor que tem fisionomia, que tem gestos, que tem posicionamento para discutir a sua obra. Logo, ele forma aí um contraponto dialógico nos seus textos e estabelece uma maior riqueza de discussão. Por isso que a gente sempre está vendo os comentários e as digressões de Machado de Assis no meio da narração. Bem, agora vamos a alguns temas da obra de Machado de Assis e a indicação de alguns textos. O primeiro tema é a questão do adultério. Encontramos esse tema na obra Dom Casmurro, na obra Quincas Borba e na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O segundo tema da obra machadiana é a loucura, a discussão de até que ponto podemos considerar algo loucura ou até que ponto podemos considerar algo razão. Um conto que indica bem isso é o conto alienista, que discute o que é loucura na vida privada e o que é loucura na vida pública. O terceiro tema é a ambiguidade, presente nas personagens Capitu, de Dom Casmurro, Sofia, de Quincas Borba, Flora, de Esaú Jacó, Conceição, do conto Missa do Galo, e Dona Severina, do conto Uns Braços. O quarto tema que encontramos na obra de Machado de Assis é a vaidade, o egoísmo e o interesse, presente principalmente na figura do capitalista pária do romance Quincas Borba, que irá explorar o inocente Rubião. Quinto e último tema importante na obra de Machado de Assis é a hipocrisia. Se discutirá o jogo de aparências, os interesses que motivam os seres humanos a não manifestarem a sua essência, ou seja, sempre se escondem atrás de uma máscara. Um conto que discute muito bem isso é O Espelho, onde teremos a figura do personagem Jacobina, que discutirá a questão da alma interior e da alma exterior, sendo a alma interior a essência do ser humano, a sua verdadeira aparência, e a alma exterior, a aparência que construímos para aparecermos diante da sociedade. Vamos agora ao escritor naturalista Aloysio Azevedo. E falar de Aloysio Azevedo é falar do romance O Cortiço. Vamos às características gerais de O Cortiço. Primeiro, teremos uma linguagem agressiva permeada de termos científicos. Segundo, veremos cenas apresentadas em toda a sua sujeira, sordidez e podridão. E terceiro, temos a denúncia que a degradação social de um ambiente causa às pessoas. É o determinismo do meio. De tudo isso, o que fica? Vemos que há a preponderância do coletivo sobre o individual. Então chega-se à conclusão que no Cortiço, o protagonista da história é o próprio Cortiço, pois ele determinará todas as ações, atitudes, reações e instintos dos personagens. Primeiro temos o personagem João Romão, que é o dono do Cortiço, é um português ambicioso que não mede esforços e meios para conseguir mais e mais dinheiro. Segundo, temos a negra Bertoleza, que é a amase de João Romão e que é falsamente alforriada por João Romão. Ele não compra a carta de alforria verdadeira porque considerava muito caro, então falsifica uma. Temos também a personagem Pombinha, que é a flor da inocência do personagem O Cortiço, mas que depois será determinada pelo meio e acabará se tornando uma prostituta. E por último temos
Jerônimo, um português trabalhador, e Rita Baiana, uma mulata faceira, serão a comprovação do determinismo de instinto. Importante é salientar que todos esses personagens e o Curtiço servem como comprovação das teses cientificistas do final do século XIX. Ou seja, o Curtiço funciona como um verdadeiro romance científico de tese. Bem, como dica de hoje, eu indico a vocês 3 filmes. O primeiro deles é Madame Bovary, o segundo, Memórias Póstumas, e o terceiro, Cidade de Deus. Mas em Cidade de Deus, atentem-se a um detalhe, na figura de Mané Galinha, que será determinado pelo meio. Passa de um cidadão honesto, trabalhador, para um delinquente, um criminoso. Bem, por hoje é só, gurizada. Foi muito bom estar com vocês e até uma próxima.